Talvez, lendo o título desse podcast, você pode até pensar que eu vou falar sobre os ciclos de mercado de cripto e sobre a necessidade de esperar o tempo certo para colher os frutos. Seria uma excelente dedução, mas hoje esse não é o ponto da nossa conversa. Mas que sem dúvida a gente vai falar disso qualquer dia com certeza. Aliás, eu duvido muito que você ainda não tenha ouvido falar desse mercado, ou a palavra Bitcoin. Com certeza você já ouviu, né? Mas supondo que você seja daqueles que só ouviu essa palavra cripto nos seriados de televisão ou nos filmes do Superman, aquele herói dos quadrinhos que nasceu num planeta chamado Krypton. E se você não soubesse o que é cripto hoje, eu te responderia com uma definição maravilhosa que o Rafael Castanheda, do canal Casta Cripto, onde ele diz que cripto nada mais é do que tudo o que você não sabe sobre computadores misturado com tudo o que você não sabe sobre o dinheiro. Essa, para mim, é a melhor forma de definir cripto de um jeito rápido para quem nunca ouviu falar e ainda não entende muito sobre esse universo que é cheio de possibilidades. E não só possibilidades para ganhar dinheiro, se é o que você está pensando, mas possibilidades tecnológicas de melhorar as coisas em nosso dia a dia. Apesar de muitos viverem na ilusão de que comprando a moeda, a cripto certa, ficarão ricos para sempre e não precisarão mais trabalhar. Ou seja, muitos tratam como um cassino, mas não é bem assim. O próprio Rafael Castanheda fala sobre isso também no canal Casta Cripto. E sobre esse ponto, tá tudo bem, tá certo. No final, mesmo que seja utópica, uma certa ilusão, essa ideia de que todo mundo vai conseguir ganhar muito dinheiro nos investimentos, seja de cripto ou de qualquer outro mercado, no mesmo momento, na mesma hora e nunca mais trabalhar, mesmo assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sei que o objetivo de qualquer iniciativa, de qualquer mercado, é sim ganhar dinheiro no final. E falando do mercado de cripto em si, nós temos muitos e muitos tipos de participantes diferentes. As pessoas do curto prazo, do longo prazo, do médio prazo e por aí vai. Temos muitos tipos de analistas diferentes em cripto também, que podem até discordar de mim quanto a tudo que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas o ponto da nossa conversa de hoje é: você que já está no mercado de cripto hoje em dia, já investe nesse mercado, dependendo do lugar de fala que você estiver nesse mercado, ou seja, se você é novo no mercado, está começando agora, isso também depende de qual porta você entrou nesse mercado, ou seja, com a mentalidade do cassino ou com a mentalidade do investimento. Você que é da mentalidade do cassino talvez esteja feliz, porque já faz algum tempo, desde setembro de 2023 para frente, que vemos muitas meme coins subindo. As moedas memes, que para quem não sabe são simplesmente tokens ou moedas de cripto que basicamente não têm funcionalidade nenhuma do ponto de vista técnico. São apenas parte do puro entretenimento, como a Dogecoin, que você já deve ter ouvido falar talvez, a mais antiga de todas as memes, e que é muito defendida pelo bilionário Elon Musk. E de novo, tá tudo bem, tá tudo certo se você é investidor de memes. E para quem está há mais tempo no mercado, sabe que o período em que as moedas memes sobem é sempre no final de uma temporada de alta, de um ciclo de alta, quando todo o movimento já aconteceu, e normalmente assim foi no último ciclo que tivemos, né? Onde as moedas memes deram um sinal de vida apenas na parte final do ciclo. Depois do Bitcoin chegar perto do seu topo de preço máximo em 2021, ali em meados de abril, que depois tivemos mais um movimento do Bitcoin que finalizou ali em novembro desse mesmo ano de 2021. Mas afinal, o que está acontecendo, hein? Por que as moedas memes estão captando tanta atenção e antes da hora em que estávamos acostumados, digamos assim? Eu estava ouvindo o podcast da Paradigma Education esses dias, onde o Giovanni Pupulo, que não sei se é assim que fala o sobrenome dele, imagino que sim, ele que trabalha diretamente com a criação de economia de moedas cripto, que a gente chama no mercado de cripto de tokenomics. Qualquer dia podemos falar sobre esse setor de mercado de cripto, que inclusive envolve todas as criptos. Basicamente, toda moeda cripto tem um tokenomics, tem a sua economia de moedas. E ele trouxe um ponto interessante, Giovanni, que talvez essa alta de moedas memes antes da hora seja como uma espécie de resposta à desilusão dos traders, né? Os negociadores, os compradores e vendedores do mercado de cripto.
esses traders que eu falei. Ele diz que para ele uma parcela grande das pessoas está frustrada aí com os resultados até agora das moedas de cripto que têm fundamento. É como se parte do mercado olhasse e dissesse: fundamento não importa, tudo é especulação e por aí vai. E aí ele faz uma analogia entre um projeto de cripto muito bem visto do ponto de vista fundamentalista, que é a Polygon, que tem a moeda Matic. Talvez você aí do mercado de cripto já tenha ouvido falar e conhece bem, né? E essa analogia é entre a Matic, da Polygon, e a meme coin Dogecoin, né? Então ele diz que parte do mercado tem enxergado que você ter Matic ou ter Doge tem sido a mesma coisa, dizendo que parte do mercado até tem visto o risco sendo o mesmo entre esses dois ativos, como se nenhuma delas tivesse fundamento. Algo que, se a gente voltar 4 anos atrás, seria uma completa maluquice, né? Ele diz que esse é um conceito que veio crescendo cada vez mais e tem muito apetite para a maior parte das pessoas que começam a investir em cripto hoje em dia. Ou seja, os novos participantes desse mercado que eu falei lá no começo, né? O pessoal que está entrando agora, que tem chegado nesse ciclo, que naturalmente são pessoas muito especulativas, que têm uma tolerância de risco aí muito alta por conta de ter chegado agora no mercado. Não que os outros não tenham e não que todos os outros não especulem, tá, gente? E tá tudo bem, viu, gente? Todo mundo, de alguma maneira, chega no mercado, principalmente de cripto, por via da especulação, com uma certa tolerância de risco muito alta. E o Giovanni fala de muitos movimentos nos ciclos passados, de projetos que prometeram muito, mas ainda não entregaram nada. Então, também ele direciona como parte dessa desilusão do mercado de ter pensado assim: quer saber? Prefiro acreditar num projeto, numa moeda que não me promete nada do que as que prometem e não cumprem. Sabe assim? Ele diz que é como se estivesse rolando esse sentimento, sabe? Porque a gente tem quase 80% do mercado de cripto atento às moedas memes nesse momento. Mas é interessante que ele também pontua que essa narrativa, né, em algum momento vai esfriar e não diz que é o fim das memes, né? Ele diz que será sempre um nicho do mercado, um setor. E lembra que eu falei do cassino lá no começo? Que muitos veem cripto como cassino? Então, as memes poderiam ser consideradas, porque a maior parte dos investidores entram com essa mentalidade nessas moedas memes e não podia ser diferente, afinal, não tem nada ali além de um meme. Inclusive, ele traz que as moedas memes têm se tornado uma porta mais fácil para aqueles que não entendem nada de cripto e não precisam se esforçar para estudar sobre. É apenas entender o que é aquele meme e pronto, né? E para essa pessoa, ele diz que isso é engraçado, se torna uma diversão, assim como é a figura e o objetivo de todo meme. Mas sabe que até mesmo quando a gente pensa na internet, uma vez eu ouvi o André Franco, outro analista de cripto, trazer um dado de que 80% da internet é entretenimento. Então, pensando por esse lado, até faz algum sentido a gente saber que esse nicho das moedas memes sempre vão existir. E o Giovanni dá mais um exemplo dizendo que é muito fácil para o iniciante em cripto comprar uma moeda meme, né, de um cachorro com a touca na cabeça, do que ele ter que comprar, por exemplo, o The Graft, que é um projeto de cripto fundamentalista e que trabalha com dados. Então, ele diz que até o cara que está começando e entrando no mercado de cripto agora, entender e estudar sobre o assunto desse projeto fundamentalista que citei, ele vai preferir 1000 vezes comprar uma moeda meme, em que ele não precisa entender nada, né? Ele explica que os projetos fundamentalistas não são tão sexy, ou seja, tão irresistíveis quanto as moedas memes. Mas ele também diz que é uma coisa muito bacana por trazer atenção para o setor de cripto, que traz muita headline, né? Muita manchete. Ele fala também que as moedas memes são formas de tocar em muitos assuntos da sociedade e apresentar cripto para mais pessoas, o que talvez não fosse possível com um projeto de cripto fundamentalista, como o The Graft, que ele citou. Por exemplo, nós temos as moedas memes no mercado de cripto de Joe Biden e Trump. O Joe Biden, que ia concorrer à eleição, a eleição presidencial dos Estados Unidos desse ano com o Trump e agora não está mais, né? Então, provavelmente vai surgir uma nova moeda meme aí desse possível candidato dos democratas que vai enfrentar o Trump. Mas é interessante, né? Eles criaram, né, essa moeda meme do Trump. O Giovanni ressalta que para ele, por mais que ele ache bacana esse movimento, né, de memes tocarem assuntos da sociedade e tal, ele acha que passou um pouco do ponto, né?
por conta da atenção do mercado cripto estar mais direcionada para essas coisas do que aquilo que está se desenvolvendo, por exemplo, né, como algo que será de fato usado pelas pessoas, né? E já temos muitos exemplos de coisas do mundo cripto que são usadas na sociedade, viu? Qualquer dia a gente fala sobre isso também. Ou você acha que é tudo narrativa? Só sobre esse tema já daria outro episódio, inclusive não só do mercado de cripto, mas do mercado tradicional também. E ele finaliza dizendo que uma hora a atenção do mercado vai redistribuir novamente e voltar a atenção aos projetos fundamentalistas. Eu, particularmente, também tenho esse entendimento de que o mercado volta para o fundamento, principalmente quando ele cai. Esse é um dos movimentos que a gente percebe, principalmente quem está há mais tempo nisso. E isso é até comprovado com dados. E me compadeço também com aqueles que estão sem paciência no mercado. É muito doloroso mesmo. Viver um ciclo inteiro, dar trabalho, acompanhar as métricas, estudar a respeito, acompanhar os projetos. E aí, quando a gente imagina que a hora da colheita vai se aproximar, a gente vê projetos de cripto que são simplesmente memes subindo loucamente, com bilhões de capitalização do mercado. É muito difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a irracionalidade sempre fez parte do mercado de cripto. Para quem está há mais tempo, sabe do que eu estou falando. No próprio top 20 do mercado de cripto, né, as 20 primeiras criptos com mais capitalização de mercado do mundo, a gente tem algumas coisas que não tem razão de ser lá, né? E isso daria um assunto para outro podcast também. Mas lembra que falei que no final tudo volta para o fundamento? Sim, o próprio rei do mercado cripto, que é o Bitcoin, ele é o rei dos fundamentos e supera todos os projetos. E eu me arrisco dizer que talvez seja improvável termos outro case como esse, né? Afinal, foi o primeiro de todos, e esse papo também daria outro episódio. Mas o ponto é, se o Bitcoin é o rei dos fundamentos e graças à sua existência e adoção cada vez maior, o mercado de cripto cresce cada vez mais e se desenvolve cada vez mais, então é sim uma grande razão para lhe falar que o mercado cripto volta sim à normalidade. E é claro que assim como tudo na vida, os ciclos de mercado ficam cada vez mais desafiadores. Compreender e tentar antecipar tudo, principalmente. Mas e você? O que acha? Tá faltando paciência para o investidor cripto? Deixa seu comentário aqui embaixo. Como sempre, estamos todos aprendendo juntos e tá tudo bem, viu? Se você tá lucrando com as meme coins e entrou por essa porta no mercado de cripto e até migrou para esse nicho de vez, dada a quantidade de capital que tem entrado nesse setor das criptomoedas, né? Um grande abraço e até o próximo.